Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 21ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 416/2014. Excelentíssimo senhor presidente, na forma disposta pela Lei Orgânica do Município, faço o expediente de Vossa Excelência, ofício número 142/2014, encaminhando os requerimentos de números 69 a 71, 73 a 76 de 2014, dos ilustres vereadores, cabe-me cientificar aos senhores parlamentares o seguinte: requerimento número 69/2014, de Flávio de Almeida Ribeiro, encaminhado pelo Executivo, ofício número 410/2014, a Light Serviços de Eletricidade S.A., solicitando extensão dos cabos de eletricidade de baixa tensão no bairro Varjão. Requerimento número 70/2014, de Flávio de Almeida Ribeiro, encaminhado ao Executivo para a Light, ofício número 411/2014, solicitando a substituição de postes de madeira no bairro Varjão. Requerimento número 71/2014, do vereador Paulo César Leandro Simplício, encaminhando o expediente encaminhado pelo Executivo, ofício número 412/2014, a Light Serviço de Eletricidade S.A., solicitando a poda das árvores no bairro Capelinha. Requerimento número 73/2014, de Luiz Fernando Colucci Júnior, encaminhado pelo Executivo, ofício número 413/2014, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando que seja realizada a entrega regular das correspondências da Rua Juliano Alves da Silva, no distrito de Santanésia. Requerimento número 74/2014, do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, encaminhado pelo prefeito municipal, encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento número 75/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminhado pelo Executivo, ofício número 414/2014, a Light Serviço de Eletricidade S.A., solicitando reposicionamento do poste na estrada Sanatório da Serra. E requerimento número 76/2014, do vereador Charles Torres Dias, encaminhado pelo Executivo, ofício número 415 de 2014, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Piraí. Ofício número 419/2014. Senhor presidente, em atenção ao expediente dessa Casa Legislativa, contendo o requerimento número 68/2014, de autoria do ilustre vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminha a Vossa Excelência a cópia do ofício 839/2014, DG ANTT, que foi encaminhado pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em resposta ao requerimento supracitado. Na expectativa do atendimento, apresento a essa presidência e aos seus dignos pares protestos de consideração e apreço. Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Ofício número 839/2014, DG ANTT. Brasília, 19 de setembro de 2014. A sua excelência, o senhor Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Assunto: requerimento número 68/2014. Senhor prefeito, reportamos-nos ao ofício 343 de 2014, de 21/8 de 2014, no qual Vossa Excelência encaminha requerimento número 68, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando a construção de abrigo de passageiro, bem como iluminação no quilômetro 251, na entrada de Arrozal, sentido São Paulo, Rio, no município de Piraí. Informamos que tal assunto refere-se ao contrato de concessão número PG 137/95-00, firmado entre esta Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a concessionária da rodovia Presidente Dutra, S.A., Nova Dutra. Ressaltamos que o pleito, em epígrafe, não está contemplado na relação de melhorias previstas no Programa de Exploração da Rodovia EUPER, sendo que obras e serviços não previstos no contrato ensejam reequilíbrio econômico-financeiro para sua inclusão.
o que na prática refletirá no aumento da tarifa básica de pedágio. Portanto, como não existe previsão de adequação no referido ponto de ônibus no estudo de novos investimentos da concessionária em questão, no momento, tal solicitação não poderá ser atendida. Por fim, informamos que o contrato, o PER e demais informações relacionadas às concessões rodoviárias federais estão disponíveis para consulta no site www.antt.gov.br. Desta forma, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, essa agência se colocará à disposição de Vossa Excelência. Atenciosamente, Jorge Bastos, diretor-geral. Requerimento número 81/2014. Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, requer à mesa executiva, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à CCR Nova Dutra, a fim de que aquela empresa envie um parecer a este legislativo referente à possível desapropriação dos imóveis existentes na Vila Cristã, quilômetro 226, subida da Serra das Araras, neste município, uma vez que, segundo os moradores daquela localidade, o único contato com a realização de sondagem e medição de terrenos foi entre os meses de abril e maio de 2013, deixando aquelas famílias bastante apreensivas quanto ao início da realização da referida obra. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 286/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a necessidade urgente de realizar a reforma geral na quadra esportiva do Parque Infantil, no bairro Enseada das Garças, neste município. A quadra acima mencionada está com as telas de proteção rompida, necessitando de pintura e reparos na iluminação. E o parque infantil, situado ao lado, está com os fios elétricos expostos, sem as tampas de proteção e os brinquedos necessitando de reparos. O referido local é muito utilizado pelos moradores para atividades recreativas, daí a necessidade de uma intervenção urgente. Faço exposto e justificar a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 13 de outubro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 287/2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja estendido o serviço de internet do projeto Pirei Digital para o bairro Nova Esperança, neste município. No bairro acima mencionado, há um grande número de estudantes que dependem deste serviço para realizarem seus trabalhos escolares, tendo em vista que a internet é uma grande aliada para realizações desta natureza. Esta indicação reitera de número 201 deste mesmo autor, apresentada em plenário no dia 19 de março de 2013. Em razão do exposto, apresenta a presente indicação, esperando prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito. Sala de Sessões, 13 de outubro de 2014, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Ao excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí, e demais vereadores. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS Reviver vem convidar para o evento Brindando a Vida, Prevenção ao Uso, Abuso do Álcool e Outras Drogas, a se realizar no dia 23 de outubro de 2014, das 8 às 17 horas, na Praça da Preguiça, centro de Piraí. O evento contará com a participação dos setores de saúde, educação, promoção social, esporte, lazer e segurança pública, apresentação de bandas, grupos de dança, rodas de conversa e a presença do convidado Ricardo Vinícius da Cunha, conselheiro em Independência Química e graduado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Atenciosamente, Cláudia Pereira de Abreu, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Piraí. Não temos vereadores inscritos no grande expediente, passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, presidente, público presente, internautas que nos assistem. Queria primeiro comentar aqui, conforme a leitura feita pelo nosso primeiro secretário, quanto ao requerimento que teria sido enviado à NTT, solicitando a implantação, a instalação de abrigos de ônibus
Eu ontem passei pela Via Dutra, por volta das 3 da tarde, vindo de Volta Redonda, e pude observar algumas pessoas se escondendo do sol atrás do painel que existe ali de mensagem da Nova Dutra. Literalmente se escondendo do sol atrás de um painel de mensagem da Nova Dutra, porque não existe um abrigo de ônibus, né, o que seria adequado para essas pessoas poderem aguardar o transporte. Nós sabemos a dificuldade de relacionamento com a Nova Dutra, sabemos dessa questão da concessão, o argumento que eles se utilizam está amparado na lei, existe um contrato, foi concedido dessa forma, e eles se amparam nisso. Não estão preocupados com essas questões sociais, não estão preocupados se pessoas vão passar o dia torrando ali, tomando chuva, sol, não importa. Eu não sei, talvez nós tenhamos que mudar essa estratégia no que diz respeito principalmente a essa questão dos abrigos de ônibus e tentar viabilizar via município, fazer com recursos do município esses abrigos. Buscar uma negociação com eles, uma vez que já percebemos o quanto será difícil conseguirmos que eles nos liberem, que eles implantem esses abrigos de ônibus. Então, talvez seja o caso, né, de nós aqui, vereadores, propormos ao Executivo um esforço no sentido de conseguir verbas para poder viabilizar isso. Existe uma padronização para esses mobiliários que são implantados ao longo da concessionária, ao longo da Via Dutra. E teria que se buscar, obviamente, um equipamento desse dentro dessa padronização. Ali no Vista Alegre foi feito há pouco tempo, não tem muito tempo que foi feito, não me lembro exatamente, mas existe um equipamento, um mobiliário que foi implantado ali para atender aquela comunidade. Não me parece ser muito confortável, mas eu, sinceramente, não sei se aquele é o que foi definido pela Nova Dutra. Quem instalou aquele? Quem implantou aquele equipamento? Alguns dos senhores sabem? Eu não sei, sinceramente, não sei. Mas talvez seja esse o caminho, tentar buscar essa parceria com o Executivo para diminuir um pouco o sofrimento dos nossos munícipes, né, que precisam se utilizar desses pontos para poder pegar o seu transporte. Eu acho que fica aqui uma ideia e tentar viabilizar isso pelo Executivo, porque já vimos que não vai sair, não vai acontecer. A concessão, a gente já sabe que isso foi o primeiro modelo de concessão feito no Brasil, né, de transporte rodoviário. Ele tem muitas falhas, ele realmente ele serviu de modelo para os outros, para os que vieram depois e que continuam acontecendo. Concessões continuam acontecendo no Brasil, mas elas foram sendo aprimoradas. Infelizmente, essa aí, nós fomos cobaia, né? Nós acabamos sendo cobaia e temos que enfrentar esse desgaste, essa dificuldade toda que é se relacionar com a NTT e com a Nova Dutra, quando tem que mexer no bolso deles. Eles podem mexer no nosso, eles podem utilizar os nossos 42 quilômetros de rodovia, eles podem fazer o que quiserem, nós não podemos nada. Nós estamos sujeitos, subordinados à vontade deles, esse é o fato. Queria aproveitar e fazer aqui uma colocação, uma solicitação, uma cobrança ao Executivo. Nós temos feito indicações, requerimentos, várias propostas aqui, e a maioria delas vem de encontro com o interesse dos munícipes e também com o objetivo de ajudar o Executivo no desenvolvimento do seu trabalho. E a gente fica sem resposta para algumas coisas, as comunidades nos cobram, como já sabemos, todos aqui são cobrados, e nós precisamos de respostas. Continua a mesma dificuldade de comunicação com o Executivo que eu tinha há 2 anos atrás, quando se iniciou o mandato, e eu continuo tendo até hoje. Não sei como é com os senhores, talvez com os senhores a coisa não seja tão complicada. Mas eu, sinceramente, tenho dificuldade para respostas. Nós temos um buraco na Serra do Matoso que há meses atrás eu pedi para que fosse resolvido, está ao lado de uma escola. E o buraco continua lá. Uma cratera, onde se uma criança cair, vai ser uma tragédia. E o buraco continua lá. Temos a escola que precisa de reforma. Nós temos o posto de saúde que não funciona. Funciona de vez em quando às terças-feiras. De vez em quando. Essa semana, por exemplo, me parece que não funcionou, a semana que passou. E as cobranças continuam. Então, quando a gente fala aqui da fofoca, né, e aí a coisa acaba tendo algum resultado. Vamos torcer para que dê bastante fofoca hoje e eu consiga receber alguma resposta do Executivo quanto ao assunto. Essa é só uma das reivindicações, só uma das indicações que eu fiz, que continua sem resposta. Então, vamos torcer
para que eu consiga, ao menos, dar uma resposta para aqueles cidadãos. Dizer que se vai ser feito ou não vai ser feito, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, aquela coisa de sempre, né? Que a gente fica, aquela retórica de sempre, né? Que a gente continua a repetir nessa casa. Era só isso. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Eu tive uma visita hoje, presidente, de um morador da Serra, e ele fez questionamentos em relação à possibilidade da Nova Dutra desapropriar alguns imóveis na Serra. E qual foi o questionamento? Que no ano passado, entre abril e maio, eles estiveram representantes da empresa fazendo medição do local para uma avaliação prévia. E o que foi colocado para eles é que realmente vai existir uma desapropriação, mas eles não sabem em que tempo. E que houve a promessa de retorno para poder explicar para os moradores como isso iria ocorrer. Eu fiquei pasmo ao saber que, depois desse dia, ninguém apareceu lá. Mas, quando a gente olha o histórico da Nova Dutra, esse fato de eu ficar pasmo não deveria existir, porque se eles classificam trabalhadores como suicidas, né, que precisam atravessar a Via Dutra, com certeza não voltar para dar satisfação aos moradores daquela localidade se torna um detalhe. Eu venho, em nome daquela comunidade, fazer, né, o uso da prerrogativa de vereador para pedir à Nova Dutra, através desse requerimento, que dê uma satisfação, que trate aquelas pessoas com respeito, porque, afinal de contas, eles estão tratando da moradia daqueles que ali moram. Não se trata de um carro, não se trata de uma bicicleta, de um guarda-chuva, é simplesmente o teto que eles têm. E não podemos cruzar os braços e deixar que essa resposta venha da noite para o dia. Da noite para o dia, como um passe de mágica, está tudo certo, vocês serão indenizados, mas vocês têm que sair, né? Têm que deixar as suas residências. A gente tem um histórico aqui em Barra do Piraí, em relação à MRS, que causou transtornos para alguns moradores, não no sentido de deixar de avaliar e de indenizar as famílias, mas no tempo que isso foi feito, da noite para o dia, as pessoas terem que se virar e arrumar um novo lar. Então fica aqui mais esse pedido, e diante do histórico, que esse detalhe seja resolvido. Boa noite. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Aqui o assunto é Nova Dutra. Vamos continuar. A resposta do requerimento é como se não fizesse diferença nenhuma vir ou não vir. Dizer que toda a responsabilidade de obras nas margens da Via Dutra é responsabilidade do município, isso aí eles já falaram 200 vezes. Acho que com menos de 5 anos vai ter a renovação desse contrato. E pode ter certeza que novamente vai ser falho, porque o grande interesse são dos grandões lá de cima, que resolve no bolso. Por isso que nós somos jogados por aí. E ninguém vai se preocupar com quem está tomando sol, quem está tomando chuva,
ou se o ônibus pode parar no lugar que pode causar um acidente, e nem mesmo se o morador vai ter que largar a sua casa, a única casa talvez que ele tenha, de um dia para a noite, Iaco. Respondendo ao Charles sobre aquele abrigo que foi feito no Vista Alegre, ali só foi feito por interesse da Nova Dutra, que eles tinham que criar uma terceira pista, por causa da subida que existe ali, e o ônibus parava dentro dessa terceira pista, e por isso só que eles fizeram o recuo e fizeram esse abrigo, somente por isso, senão não teria feito, porque ia de encontro ao interesse deles. E a gente vai ouvir isso, pode ter certeza que mais nossos 2 anos que a gente vai ficar aqui, a gente vai ouvir isso, e quem vier nos substituir aqui também vai passar a ouvir isso. Vamos torcer para que a renovação desse contrato seja feita decentemente, olhando para todos. Eu fiz indicação para a reforma de quadra e do parque infantil da Seada das Garças. Acho que um mês atrás, um pouco de tempo atrás, o Charles até apresentou algumas fotos, que foi lá e viu. Realmente está muito ruim aquela quadra. O parquinho das crianças estão com a fiação expostas. E não é só o problema de não poder brincar. Infelizmente é o problema de causar até uma morte de uma criança, principalmente se estiver chovendo, molhado, isso dobra o perigo. Então fiz essa indicação para que, quem sabe, o nosso executivo possa resolver esse problema lá desse bairro. Boa noite. Com a palavra o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra aqui? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Eu pedi para fazer o uso da palavra porque estou ouvindo aqui o nosso discurso aqui a respeito dos abrigos. Tem uma empresa que poderia ela ser uma grande colaboradora também, junto com o executivo, com essa casa que tanto almeja esses pontos de ônibus para a proteção dos usuários, é a Cidade do Aço, Charles. Ela tem uma grande parte da receita da aviação Cidade do Aço, é dentro do município de Piraí. E eles poderiam muito bem ser uma das colaboradoras. Vou, semana que vem, estar enviando esse ofício ao executivo para que ele envie a Cidade do Aço. Eu lembro ainda como administrador em Arrozal, nós tínhamos esse problema em Arrozal. Então, nós buscamos parceiros para poder fazer 6 pontos de ônibus lá em Arrozal. A JRO, aquele em frente, a JRO ali, ela ajudou. Aquele outro em frente, a Provete, ela ajudou. Em frente, o CIEP ali, nós arrumamos um outro parceiro para poder ajudar. Lá na porta do ginásio poliesportivo, somente um foi feito agora nesse governo atual. Então, eu creio que a Cidade do Aço só ajudou num ponto de ônibus em Arrozal, mas não encontramos dificuldade quando falamos com eles. Então, é aquilo que falamos aqui, tem que ter a pessoa certa, o interesse do executivo, para poder buscar essa parceria, que eu tenho certeza que não vamos encontrar dificuldade, até porque a maioria desses passageiros que ficam na margem da Dutra aí, são todos passageiros dela. Então, mais do que é justo que ela também seja uma parceira e possa nos ajudar. Importante que seja realizado e precisa, Russo. Com certeza, realmente é muito desconfortável para essas pessoas na margem da Dutra aí, esperando o ônibus. E quem quiser ver, meu amigo, vai hoje, conforme nós viemos para cá, 4 e pouca da tarde, fica na beira dessa pista. Nós estávamos conversando aqui, dei carona para 2 funcionários da JRO que moram aqui em Piraí, nós estávamos conversando sobre o calor. É uma coisa fora do comum, está só começando. Então, temos que, sim, pensar nessas pessoas. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Presidente, posso falar aqui, rapidamente? Sim, vereador. Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham aí pela internet. Só para dar uma tranquilizada, né? Acredito que daqui a pouco isso saia no RJTV. Pesquisa hoje, saiu hoje, registrada, GPP, e tem também o IBOP, mas o IBOP interno. Todas elas dando pezão, nosso governador, atual governador, candidato à reeleição, com 11,5 pontos de frente.
ao bispo Marcelo Crivella. Dá aqui 47,8 a 36,3. Nos votos válidos está de 54,6 a 45,4. Então a gente está no caminho, vamos continuar caminhando, trabalhando, e a vitória será do povo. Em relação ao que foi dito aqui pelos colegas vereadores, eu sugiro, presidente, que façamos em conjunto um documento endereçado a algum deputado federal que seja da Comissão de Transportes, e sugiro ainda aqui que possa ser o Hugo Leal, que é do PROS, presidente do meu partido. Até numa conversa com ele tinha me falado alguma coisa a respeito disso, pediu para que eu fizesse, mas eu acho que a gente pode fazer em conjunto, a gente ganha. Quando se faz unido, a gente tem mais força. Endereçado a ele, se for o consenso aqui entre nós, para que ele possa fazer um projeto de lei para que, quando houver a questão da concessão, ele falou que isso é possível, as cidades que estão aí nesse entroncamento, nesse eixo, às margens da rodovia Presidente Dutra, onde contempla essa concessão, que elas possam ser ouvidas, pelo menos, nesse processo de licitação, né? Na questão da licitação para concessão. Então, sugiro se os colegas acordarem que a gente faça em conjunto um documento endereçado lá, pode ser ao Hugo Leal, que é da comissão, ou qualquer outro deputado, e ele falou que acredita que isso tenha força e ele consiga aprovar e as cidades, pelo menos, sejam ouvidas. Era isso, presidente. Obrigado. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 14 de outubro, corrente ano, a hora regimental.